17 anos de casamento destruídos em 20 segundos. Foi o tempo que levei para ouvir meu marido planejando meu assassinato. Você tem certeza que esse é o veneno mais forte? Essa inútil precisa morrer logo. As palavras de Tadeu penetraram meus ouvidos como lâminas afiadas enquanto eu permanecia paralisada atrás da porta entreaberta do nosso quarto. Naquele instante, algo morreu dentro de mim. Talvez tenha sido o amor, talvez a ingenuidade. O homem com quem dividi metade da minha vida, com quem construí planos e sonhos, estava calmamente discutindo a melhor maneira de acabar com a minha existência, como quem decide o cardápio do jantar. Meu nome é Renata Vasconcelos, tenho 38 anos, sou empresária do ramo de cosméticos naturais em Belo Horizonte. Construí minha empresa do zero, com unhas e dentes, enquanto apoiava a tua carreira de Tadeu como cardiologista. Irônico, não? Um médico que jurou salvar vidas planejando tirar a da própria esposa. Aquela quarta-feira de abril começou como qualquer outra. Acordei cedo, preparei café, deixei o dele pronto na mesa como sempre fazia. Saí para resolver pendências da empresa e retornei mais cedo que o habitual. Foi quando ouvi aquela conversa telefônica que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Lembro com clareza assustadora cada detalhe daquele momento. O cheiro de alecrim vindo da cozinha onde deixei o molho apurando para o jantar. O tic-tac do relógio antigo que ganhamos de presente de casamento. O rangido suave da porta de carvalho que não fechei completamente. E então, a voz dele. Uma voz que eu amava, que me acalentava nas noites de tempestade. Agora discutindo friamente o fim da minha vida. Minhas pernas tremeram. Meu estômago revirou. Uma onda gelada percorreu minha espinha. Precisei apoiar-me na parede para não desabar ali mesmo. Seria tão fácil entrar no quarto, confrontá-lo, gritar, chorar, exigir explicações. Mas algo dentro de mim, talvez o instinto de sobrevivência, me fez recuar silenciosamente. Se ele estava disposto a me envenenar, o que faria se soubesse que eu descobri seus planos? Retornei à cozinha em passos de gato. Respirações curtas e controladas. Mãos trêmulas pegando a colher para mexer o molho que borbulhava no fogão. O barulho da água fervendo parecia ensurdecedor aos meus ouvidos, sensibilizados pelo medo. Como agiria quando Tadeu descesse para jantar? Como olharia nos olhos dele, sabendo que planejava me matar? A resposta veio mais rápido do que esperava. Eu precisaria ser a melhor atriz do mundo. Precisaria sorrir, conversar sobre trivialidades, perguntar sobre o dia dele no hospital. Tudo enquanto por dentro me consumia em chamas de pavor e incredulidade. Ouviram-se passos na escada. Era ele descendo. Compus minha face rapidamente, ensaiei um sorriso distraído, como se meu único problema fosse o tempero correto para o molho. Tadeu entrou na cozinha e beijou minha nuca como fazia há quase 2 décadas. Senti náuseas com seu toque, mas mantive a encenação. Preparando algo especial, perguntou ele com aquele sorriso que antes me encantava e agora me causava arrepios. O molho de fungo que você gosta? Respondi naturalmente, enquanto minha mente gritava. Assassino, traidor. Jantamos juntos naquela noite. Eu observando cada movimento dele próximo à minha comida, cada gesto em direção aos temperos, cada olhar para meu prato. Após o jantar, inventei uma dor de cabeça para evitar intimidade. Precisava pensar, precisava planejar. Se ele queria guerra, eu não seria uma vítima indefesa. Os dias seguintes foram um exercício doloroso de dissimulação. Acordar ao lado dele tornou-se tortura. Cada bom dia soava como uma mentira afiada. Cada beijo de despedida, um insulto à minha inteligência. Enquanto fingia normalidade, observava atentamente seus movimentos. Logo descobri seu ritual matinal. Um pó discretamente adicionado ao meu chá de ervas. A partir daquele dia, passei a jogar todo o conteúdo fora assim que ele saía para trabalhar. Durante semanas vivi assim, em estado permanente de alerta. Tadeu não percebia nada diferente em meu comportamento. Talvez porque estivesse tão focado em seu plano macabro, talvez porque eu sempre fui invisível para ele, apenas uma inútil, conforme suas próprias palavras ao telefone. Eu poderia ter fugido, poderia ter simplesmente desaparecido, mudado de cidade, começado nova vida.
Mas algo dentro de mim se recusava a ser expulsa de tudo que construí. Minha empresa, minha casa, minha vida. Por que eu deveria abrir mão de tudo enquanto ele seguiria impune? A indignação crescia dentro de mim dia após dia, alimentando um plano que começava a tomar forma. À noite, enquanto Tadeu dormia, eu vasculhava seus pertences. Seu celular, protegido por senha, foi o primeiro obstáculo que precisei superar. Anotei os números que seus dedos pressionavam enquanto ele desbloqueava o aparelho durante um jantar. Simples assim. E foi nas mensagens dele que encontrei o segundo golpe. Milena Prado, enfermeira da clínica onde ele trabalhava. Quando ela morrer, poderemos finalmente ficar juntos. O seguro de vida vai nos dar liberdade, dizia uma das mensagens. A traição agora tinha nome e sobrenome. Tinha planos e cumplicidade. Tinha motivos financeiros. Descobri, vasculhando os extratos bancários escondidos no escritório, que Tadeu acumulava dívidas astronômicas de jogo, quase 2 milhões que o sufocavam. O renomado cardiologista, respeitado pela sociedade belo-horizontina, vivia uma vida dupla de apostas e dívidas. Meu seguro de vida, feito por insistência dele há 2 anos, pagaria 5 milhões em caso de minha morte. Agora tudo fazia sentido. Não era apenas uma questão de se livrar da esposa para ficar com a amante, era uma solução financeira para seus problemas. Eu valia mais morta do que viva. Aquela descoberta, paradoxalmente, acendeu em mim uma chama de determinação. Não seria apenas uma estatística, mas uma mulher eliminada pelo marido. Se Tadeu queria jogar, eu mostraria que também sabia as regras, mas para isso precisaria de aliados. Minha melhor amiga Flávia foi a primeira pessoa em quem pensei. Advogada criminalista competente e leal, ela me ouviria sem julgamentos. Liguei para ela numa tarde em que Tadeu estava em plantão no hospital. Flávia, preciso da sua ajuda. Meu marido está tentando me matar. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 1 segundo, antes que ela respondesse com a firmeza que eu precisava ouvir. Me conta tudo, desde o início. Vamos pegar esse desgraçado. E assim, começou minha estratégia de sobrevivência, que logo se transformaria na vingança mais meticulosamente planejada de toda a minha vida. Porque quando uma mulher descobre que o homem que jurou amá-la e protegê-la é seu potencial assassino, algo se quebra para sempre. E das rachaduras dessa ruptura, emerge uma força que nem ela mesma sabia possuir. Mal sabia Tadeu que sua inútil esposa seria capaz de virar o jogo. Mal imaginava ele que suas palavras cruéis ao telefone naquela quarta-feira seriam o início não do meu fim, mas do começo da sua queda. Porque enquanto ele pensava estar me envenenando dia após dia, eu reunia provas, aliados e coragem para desmanchar seu plano peça por peça. Flávia me abraçou forte quando nos encontramos no café afastado do centro, onde ninguém nos conhecia. Seus olhos castanhos, normalmente serenos, ardiam em indignação enquanto eu relatava cada detalhe da minha descoberta. Quando terminei, ela segurou minhas mãos trêmulas sobre a mesa. Precisamos de provas concretas, Renata. Gravações, registros, testemunhas, tudo documentado meticulosamente. Assim começou a operação que chamamos de Antídoto. Naquela mesma tarde, Flávia me acompanhou até uma loja de segurança. Compramos microcâmeras do tamanho de botões, gravadores de alta precisão e um software especializado para monitorar atividades no computador de Tadeu. Investimos quase R$20 mil em equipamentos. Dinheiro que, ironicamente, saiu da minha conta conjunta com ele, usando o meu próprio dinheiro para me proteger do homem que jurou me proteger. Como você vai instalar tudo isso sem ele perceber? Perguntou Flávia enquanto examinava os dispositivos no banco de trás do meu carro. Tadeu tem plantão de 36 horas a partir de amanhã, terei tempo suficiente. O que não contei para minha amiga foi o medo visceral que me consumia. E se ele mudasse de ideia e voltasse mais cedo? E se percebesse as câmeras? Cada possibilidade sombria multiplicava-se em minha mente como um câncer. Durante a instalação dos equipamentos, descobri algo que me deixou ainda mais atordoada. No fundo falso da gaveta do criado mudo de Tadeu, encontrei frascos de substâncias que, com uma rápida pesquisa na internet, identifiquei como produtos químicos controlados, alguns utilizados em laboratórios farmacêuticos.
Fotografei tudo meticulosamente. Também encontrei uma caderneta com anotações de valores e nomes que não reconheci, exceto um, Osvaldo Teixeira, com o registro Farm ST. Ao lado, provavelmente Farmácia Saúde Total. As primeiras 48 horas de vigilância me forneceram material suficiente para compreender a extensão do plano de Tadeu. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele adicionava discretamente um pó esbranquiçado ao meu chá. As câmeras captaram o momento exato em que ele retirava o frasco do bolso interno do paletó, olhava rapidamente ao redor e despejava o conteúdo na xícara. Seu rosto, que eu amara por tantos anos, exibia uma frieza calculista que jamais havia testemunhado. Minha irmã Cristiane, sempre prática e direta, reagiu com uma determinação que me surpreendeu quando compartilhei as gravações. Isso não é apenas tentativa de homicídio, Renata. Há mais coisa acontecendo aqui, disse ela, analisando as imagens em seu notebook. Esses produtos controlados, as anotações codificadas, parece um esquema de desvio de medicamentos. Cristiane, com sua experiência como jornalista investigativa, sugeriu ampliarmos o escopo da nossa investigação. Conheço uma pessoa que pode nos ajudar a entender melhor esse esquema, mencionou, com aquele brilho nos olhos que sempre surgia quando estava prestes a desvendar algo grande. A pessoa em questão era Milena Prado. Sim, a mesma Milena das mensagens românticas com meu marido. A revelação que se seguiu virou meu mundo de cabeça para baixo mais uma vez. Milena não é amante do seu marido. Ela é minha informante infiltrada na clínica há quase 8 meses, explicou Cristiane. Estamos investigando um esquema de desvio de medicamentos controlados que suspeitamos envolver vários médicos do hospital. Tadeu estava na nossa lista de suspeitos, mas não tínhamos provas concretas até agora. A sensação foi de cair em um abismo sem fim. Meu marido não era apenas um traidor planejando me matar. Era parte de uma organização criminosa que desviava medicamentos. A dimensão do problema expandia-se a cada nova descoberta. Numa tarde chuvosa, encontrei-me secretamente com Milena em um shopping de outro bairro. Alta, cabelos escuros presos em um coque discreto, olhos atentos que pareciam avaliar tudo ao redor, ela não correspondia em nada à imagem da amante sedutora que eu havia construído em minha mente. Sinto muito que você esteja passando por isso, disse ela com genuína compaixão. Quando comecei a investigação, jamais imaginei que chegaria a esse ponto. Milena me explicou que Tadeu e Osvaldo da Farmácia Saúde Total operavam um esquema sofisticado de desvio de medicamentos controlados. Usando sua autoridade como cardiologista, meu marido prescrevia medicamentos para pacientes fantasmas. Osvaldo, por sua vez, manipulava os registros e vendia os produtos no mercado negro. Mas isso não explica por que ele quer me matar, argumentei, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça macabro. Seus problemas financeiros são muito maiores do que você imagina. Milena tirou de sua bolsa um pendrive. Aqui estão cópias de documentos que consegui acessar no computador da clínica. Tadeu deve aproximadamente 2 milhões a agiotas ligados ao tráfico. O prazo final para pagamento vence em 3 semanas. O pendrive revelou o inferno financeiro em que Tadeu vivia. Extratos bancários mostravam transferências periódicas para contas desconhecidas. E-mails ameaçadores cobravam prazos e valores. Fotos dele saindo de casas de apostas clandestinas. Um homem completamente diferente daquele com quem eu compartilhava a cama. O seguro de vida foi ideia deles, continuou Milena. Precisavam de uma solução rápida para a dívida. Seu marido inicialmente resistiu, mas quando a pressão aumentou, ele cedeu. A raiva que fervilhava em meu peito encontrou uma nova aliada. A decepção absoluta. Tadeu não apenas trairia seus votos matrimoniais, trairia sua própria ética médica, seu juramento de não causar dano. Trairia tudo por dinheiro e por medo. Enquanto processava essas informações devastadoras, outro elemento surpresa entrou em cena. Ivone, nossa empregada há 15 anos, pessoa discreta e leal, procurou-me quando Tadeu saiu para trabalhar. Dona Renata, preciso lhe mostrar algo, disse ela, nervosa, torcendo o pano de prato entre os dedos enrugados. Encontrei isso ontem, enquanto limpava o escritório do doutor. Ela estendeu um pequeno frasco âmbar,
semelhante aos que eu havia fotografado no quarto. Estava caído atrás da poltrona. Nunca vi algo assim nas coisas do doutor antes. Aquele simples gesto de honestidade de Ivone me comoveu profundamente. Em meio a tanta traição, encontrar lealdade era como descobrir água no deserto. Abracei-a com lágrimas nos olhos. Obrigada, Ivone. Você não imagina como isso é importante. A senhora está bem? Perguntou ela. Preocupação genuína em sua voz. Ultimamente parece tão abatida, tão diferente. Decidi que merecia saber ao menos parte da verdade. Estou passando por problemas com Tadeu, mas vou resolver. Preciso que você continue agindo normalmente, como se não soubesse de nada. Ivone assentiu determinada. Pode contar comigo, dona Renata. Trabalhei a vida inteira nesta casa. A senhora sempre me tratou com respeito. Não é agora que vou falhar. Com o círculo de aliados crescendo, o próximo passo foi contatar autoridades. Flávia me apresentou ao sargento Joel Cardoso, homem de poucas palavras e olhar perspicaz, que comandava investigações de crimes de colarinho branco na Polícia Civil. Nosso encontro aconteceu em um restaurante discreto no bairro Funcionários. O sargento ouviu atentamente cada palavra, examinando as provas que havíamos coletado até então. Senhora Vasconcelos, o que temos aqui não é apenas uma tentativa de homicídio, concluiu ele após analisar o material. Estamos diante de uma organização criminosa envolvendo profissionais de saúde. Precisamos proceder com extrema cautela. Cardoso explicou que uma operação policial tradicional poderia alertar outros envolvidos, possivelmente mais poderosos que Tadeu e Osvaldo. A melhor estratégia seria continuar a investigação paralelamente, ampliando o escopo e identificando todos os participantes antes de deflagrar a operação. E enquanto isso, questionei angustiada, devo continuar vivendo com um homem que tenta me envenenar diariamente? Continue jogando fora tudo que ele lhe oferecer, orientou o sargento. Mantenha a rotina, não desperte suspeitas. Designarei uma equipe para vigilância discreta da sua residência. Qualquer movimento suspeito, intervimos imediatamente. Os dias transformaram-se em semanas de angústia controlada. Cada segundo ao lado de Tadeu era um exercício de autocontrole. Cada sorriso, cada conversa casual, cada momento de intimidade forçada, tudo me causava repulsa física. Mas eu perseverava, fortalecida pela determinação de ver justiça sendo feita. Numa manhã particularmente tensa, recebi uma visita inesperada na sede da minha empresa. Dolores Vasconcelos, minha sogra, figura elegante e altiva aos 68 anos, aguardava-me na recepção. Nossa relação sempre fora formal e distante. Ela nunca escondeu sua preferência por outra mulher, para o filho único. Renata, podemos conversar em particular? Pediu ela, a postura rígida contrastando com o tremor quase imperceptível em sua voz. Em meu escritório, longe dos ouvidos da equipe, Dolores revelou o impensável. Sei o que meu filho está fazendo, disse ela, olhando diretamente em meus olhos. Sei sobre o veneno, sobre as dívidas, sobre tudo. Meu corpo gelou. Como ela sabia? Seria uma armadilha? Mantive expressão neutra, esperando que continuasse. Encontrei documentos no apartamento dele quando fui visitá-lo durante sua viagem a Brasília para aquele congresso médico. A princípio, eu não acreditei. Meu filho, um médico respeitado, planejando assassinar a própria esposa? Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Dolores, manchando sua blusa impecavelmente passada. Jamais imaginei testemunhar tamanha vulnerabilidade naquela mulher, que sempre pareceu esculpida em mármore. Continuei investigando discretamente. Foi quando descobri algo ainda pior. Sua voz falhou. Após eliminar você, Tadeu planeja fazer o mesmo comigo. Encontrei um documento semelhante do meu seguro de vida entre os papéis dele, com anotações sobre próxima etapa. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Senti compaixão por aquela mulher que sempre me tratara com frieza. Éramos ambas vítimas do mesmo homem, unidas pela traição mais profunda. O que pretende fazer, Dolores? Perguntei, ainda cautelosa. Vim propor uma aliança, respondeu ela, recompondo-se. Juntas podemos detê-lo antes que seja tarde. Tenho recursos, contatos, informações que podem ajudar sua investigação. A proposta de Dolores era tão surpreendente quanto valiosa. Ela possuía acesso a documentos da família
que comprovavam transações suspeitas realizadas por Tadeu, utilizando procurações que ela ingenuamente assinara anos atrás. Com seu testemunho e provas, nosso caso tornava-se ainda mais sólido. Apresentei Dolores ao sargento Cardoso e à equipe que agora trabalhava em nossa operação. Sua colaboração trouxe nova perspectiva ao caso, ampliando o entendimento sobre a extensão dos crimes de Tadeu. Enquanto isso, minha irmã Cristiane e Milena aprofundavam a investigação sobre o esquema de medicamentos. Descobriram que o centro das operações era um laboratório clandestino instalado no porão de um antigo armazém no bairro Lagoinha. Ali, medicamentos desviados eram reembalados e distribuídos para vendas ilegais. Osvaldo não era apenas um farmacêutico corrupto. Comandava toda a operação logística. O cerco se fechava ao redor de Tadeu e seus comparsas. Tínhamos nomes, endereços, datas, valores, rotas de distribuição, um mapa completo da organização criminosa. O sargento Cardoso, satisfeito com o volume de provas, começou a planejar a operação policial que poria fim àquele pesadelo. Mas eu queria mais do que justiça legal. Queria que Tadeu sentisse o peso da humilhação pública, o desmantelamento completo da reputação que tanto prezava. Queria que ele experimentasse o gosto amargo da traição, assim como eu experimentei. Foi então que desenvolvi a etapa final do meu plano. Um jantar de aniversário de casamento que jamais seria esquecido, nem por Tadeu, nem por ninguém que assistisse à sua queda. A data do nosso aniversário de casamento aproximava-se rapidamente. Escolhi aquela ocasião para executar o plano final. Uma data simbólica que marcaria não a celebração de nosso amor, mas o encerramento definitivo daquela farsa matrimonial. 17 anos de união transformados em cinzas pela ganância e crueldade do homem que um dia jurei amar. O sargento Cardoso reuniu sua equipe em um apartamento emprestado pela Polícia Civil para discutir os detalhes da operação. Mapas espalhados sobre a mesa mostravam as posições estratégicas que cada agente ocuparia ao redor da nossa casa. Precisamos coordenar perfeitamente as prisões simultâneas, explicou Cardoso, apontando para diferentes localizações na cidade. Tadeu Vasconcelos, Osvaldo Teixeira e os outros envolvidos devem ser capturados no mesmo momento para evitar fugas ou destruição de provas. Flávia, analisando o plano com olhos críticos de advogada experiente, levantou uma questão crucial. Como garantiremos a segurança de Renata durante o jantar? Se Tadeu perceber que está sendo encurralado, pode tentar algo desesperado. O sargento assentiu gravemente. Teremos agentes disfarçados posicionados no quarteirão. A equipe tática estará pronta para intervir em segundos. Além disso, ele retirou da pasta um pequeno objeto prateado. Este é um botão de pânico. Basta pressioná-lo por 3 segundos e a equipe invade imediatamente. O dispositivo parecia tão pequeno, tão insignificante em minha mão. Difícil acreditar que aquele objeto minúsculo seria minha linha direta com a salvação, caso tudo desse errado. Vamos revisar o cronograma mais uma vez, pediu Cristiane, sempre meticulosa. Precisamos sincronizar cada movimento. Nos dias anteriores ao aniversário, intensificamos a vigilância sobre Tadeu. Descobrimos que ele havia adquirido uma dose significativamente maior do veneno, provavelmente planejando dar o golpe final naquela noite especial. Uma ironia macabra. Escolher nosso aniversário de casamento para encerrar minha vida. Milena, ainda mantendo seu disfarce na clínica, captou uma conversa reveladora entre Tadeu e Osvaldo em um corredor isolado do hospital. Tem certeza que essa quantidade não deixará vestígios detectáveis? Questionou meu marido, a voz baixa e tensa. Absolutamente, garantiu Osvaldo. Em 48 horas, qualquer traço terá desaparecido do organismo. O laudo indicará falência cardíaca natural. Ninguém questionará o diagnóstico de um cardiologista respeitado sobre a própria esposa. As gravações dessa conversa foram acrescentadas ao já volumoso dossiê de provas contra ambos. Cada nova evidência fortalecia nosso caso e aumentava minha determinação. Enquanto isso, Dolores revelou-se uma aliada surpreendentemente valiosa. A mulher que por anos me tratou com distância e frieza, agora trabalhava incansavelmente para desmascarar o próprio filho. Sua dor era evidente, os olhos constantemente vermelhos, as mãos trêmulas, o semblante abatido. Mas sua resolução permanecia inabalável. Não foi assim que o criei,
confidenciou-me certa tarde, enquanto organizávamos documentos financeiros. Seu pai era um homem íntegro. Morreria de vergonha se visse o que Tadeu se tornou. Descobri, através dessas conversas, uma dimensão de dolores que jamais suspeitei existir. Por trás da fachada austera, escondia-se uma mulher que enfrentara suas próprias batalhas. Viúva jovem, criara o filho sozinha, sacrificando sonhos pessoais para dar-lhe a melhor educação. E agora, enfrentava a realidade devastadora de que seu único filho, sua maior realização, planejava assassiná-la por dinheiro. Como não percebia os sinais, lamentou-se. Os pedidos constantes de empréstimos, as explicações vagas sobre investimentos, a irritabilidade crescente. Não se culpe, respondi, tocando seu braço num gesto espontâneo de solidariedade. Tadeu enganou a todos, até mesmo a mim, que dividia a cama com ele. Um vínculo improvável floresceu entre nós. Duas mulheres unidas pela traição do mesmo homem, descobrindo força uma na outra. A véspera do aniversário chegou carregada de tensão. Cada nervo do meu corpo parecia eletrificado, enquanto eu preparava meticulosamente cada detalhe do jantar. Escolhi o cardápio completo: entrada, prato principal e sobremesa, com pratos favoritos de Tadeu. A mesa seria arrumada com nossa melhor porcelana, taças de cristal e talheres de prata. Presentes de casamento que ironicamente serviriam para o encerramento daquela união. Ivone ajudou-me com os preparativos, sempre atenta e silenciosa. Ela sabia apenas o necessário, que policiais viriam prender Tadeu por crimes graves. Os detalhes completos poupariam sua consciência caso tudo desse errado. "A senhora parece tão calma", comentou ela enquanto polia as taças. "No seu lugar, eu estaria tremendo como vara verde." Sorri, pensando na tempestade que rugia dentro de mim. Anos de negociações empresariais me ensinaram a manter a compostura, Ivone. Por dentro, acredite, estou longe de estar tranquila. Na manhã do grande dia, Tadeu surpreendeu-me com um buquê extravagante de rosas vermelhas e um cartão meloso cheio de promessas de amor eterno. Observei sua performance impecável, o sorriso cuidadosamente ensaiado, o beijo carinhoso em minha testa, as mãos gentis em meus ombros, um ator digno de premiação, interpretando o papel de marido apaixonado enquanto planejava meu funeral. "Reservei uma mesa no bistrô Veloso para hoje à noite", disse ele, referindo-se ao restaurante mais elegante da cidade. 17 anos merecem uma comemoração especial. Na verdade, respondi, interpretando meu próprio papel com igual destreza. Pensei em algo mais íntimo. Preparei nossos pratos favoritos para jantarmos em casa. Apenas nós dois, champanhe, velas, como nos velhos tempos. Vi o brilho calculista em seus olhos. Aquele local privado facilitaria seus planos. "Perfeito", respondeu beijando-me novamente. "Mal posso esperar." Quando ele saiu para o trabalho, entrei em ação. Primeiro comuniquei a mudança de planos à equipe do Sargento Cardoso. Depois, verifiquei cada equipamento de gravação instalado na casa. Nada poderia falhar naquela noite. Cristiane e Flávia chegaram cedo para os preparativos finais. Minha irmã trazia consigo equipamentos de transmissão ao vivo, que seriam ativados no momento crucial. "Tem certeza que quer fazer isso?" perguntou Flávia, preocupação evidente em sua voz. "Podemos simplesmente deixar a polícia prendê-lo quando chegar. Você não precisa passar pelo estresse de jantar com ele sabendo de tudo." "Preciso sim", respondi firmemente. "Quero olhar nos olhos dele quando tudo desmoronar. Quero que ele saiba que fui eu quem orquestrou sua queda." O plano era preciso. Durante o jantar, permitiria que Tadeu executasse sua tentativa de envenenamento. O veneno verdadeiro que ele guardava em seu escritório havia sido substituído dias antes por uma substância inofensiva, graças à ajuda de Milena. Eu fingiria os primeiros sintomas de envenenamento, uma atuação convincente, para que ele baixasse completamente a guarda. Nesse momento de falsa vitória dele, Dolores entraria com o Sargento Cardoso e sua equipe. Simultaneamente, outras equipes policiais invadiriam a farmácia Saúde Total e o laboratório clandestino no Lagoinha, prendendo Osvaldo e os demais envolvidos. A transmissão ao vivo, preparada por Cristiane, capturaria o momento exato da confissão de Tadeu e sua prisão, expondo ao mundo a verdadeira face daquele homem
que por fora parecia um médico respeitável e por dentro era um criminoso calculista. As horas arrastaram-se com lentidão excruciante naquele dia. Cada minuto parecia esticar-se como borracha, testando meus nervos já exauridos. Tomei um banho demorado, escolhi cuidadosamente um vestido vermelho, sua cor favorita, e apliquei maquiagem impecável, a máscara final da esposa perfeita prestes a desmoronar. Quando a campainha tocou às 19 horas exatas, meu coração disparou. Era Tadeu, pontual como sempre, trazendo uma garrafa de champanhe caríssimo e outro buquê de flores. "Feliz aniversário, meu amor", disse ele. O teatro da normalidade em pleno andamento. O jantar transcorreu num balé macabro de falsas gentilezas e conversas triviais. Falamos sobre o hospital, minha empresa, planos futuros, planos que ele sabia que eu jamais viveria para realizar, segundo seus cálculos. Observei cada movimento dele em direção às bebidas, à comida, aos temperos. Vi quando, num momento de distração forçada minha, ele adicionou discretamente o pó ao meu vinho. O mesmo pó que deveria encerrar minha existência naquela noite. "Um brinde", propôs ele, erguendo sua taça. "Aos 17 anos juntos e aos muitos que virão." Sorri, pensando na ironia cruel daquelas palavras. "Aos nossos futuros", respondi, tocando minha taça na dele e bebendo sem hesitação o vinho adulterado. Conversamos mais alguns minutos antes que eu começasse minha atuação. Primeiro, um leve desconforto, mão no estômago, respiração ligeiramente alterada. Depois os sintomas intensificaram-se gradualmente. Tontura, dificuldade para falar, visão embaçada. "Tadeu, não me sinto bem", murmurei, deixando o garfo cair ruidosamente no prato. "O que foi, querida?", perguntou ele, a preocupação em sua voz quase convincente. "Quase. Algo está errado. Sinto como se..." Deixei a frase incompleta, escorregando da cadeira para o chão em movimento estudado por dias. Vi o sorriso discreto que ele não conseguiu conter enquanto se levantava apressadamente, fingindo socorro. "Renata, meu Deus, o que houve?" Continuei minha performance, contorcendo-me no chão, respiração entrecortada, olhos revirando. Tadeu verificou meu pulso, examinando clinicamente meus sintomas como o médico que era. Então, ainda acreditando estar sozinho com sua vítima agonizante, cometeu o erro fatal. Pegou o celular e discou um número. "Milena, está feito. Funcionou exatamente como você disse. Ela não deve durar mais que meia hora." Pausa. Risada. "Sim, resolvi acelerar o processo. Esperei tempo demais. Amanhã cuidamos da papelada do seguro. Em uma semana estaremos livres desse pesadelo." Aquele era o momento. Pressionei o botão de pânico em meu bolso e, simultaneamente, Cristiane ativou remotamente a transmissão ao vivo, que já captava cada palavra incriminadora. A porta da sala abriu-se com um estrondo. O sargento Cardoso entrou primeiro, seguido por policiais armados. O rosto de Tadeu transformou-se numa máscara de horror absoluto. Levantei-me lentamente do chão, abandonando qualquer pretensão de envenenamento. "Surpresa, querido", disse, mantendo os olhos fixos nos dele. "Feliz aniversário de casamento." Como?", balbuciou ele, olhando da porta para mim, do celular ainda ligado para os policiais que agora o cercavam. "Tadeu Vasconcelos", anunciou o sargento Cardoso formalmente. "Você está preso por tentativa de homicídio, associação criminosa e tráfico de substâncias controladas." Foi nesse momento que Dolores entrou na sala, o rosto pálido, mas resoluto. Nunca esquecerei a expressão de Tadeu ao ver sua mãe ali, testemunhando sua queda. Choque, incredulidade e, finalmente, a compreensão devastadora de que estava completamente encurralado. "Mãe?", a palavra escapou como um suspiro incrédulo. "Sinto muito, filho", respondeu Dolores, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. "Não pude salvar você de si mesmo." Enquanto os policiais algemavam Tadeu, ouvi uma voz feminina vinda do celular ainda aberto na mesa. Peguei o aparelho, ativando o viva voz. "Tadeu? Tadeu? Você ainda está aí?" "Olá, Milena", respondi calmamente. Ou devo dizer, detetive Prado. O silêncio do outro lado foi momentâneo antes que ela respondesse.
profissionalismo substituindo o papel da amante. A operação no laboratório foi um sucesso. Osvaldo e mais 6 estão detidos. Também apreendemos documentação completa dos esquemas financeiros. A transmissão ao vivo que Cristiane controlava discretamente de um cômodo adjacente capturava cada momento daquele desenlace. Milhares de espectadores assistiam em tempo real à queda do respeitado cardiologista Dr. Tadeu Vasconcelos, revelado agora como traficante, golpista e aspirante a assassino. Enquanto o levavam para fora, Tadeu finalmente conseguiu articular uma pergunta que parecia consumi-lo. Como descobriu, fui tão cuidadoso, aproximei-me sentindo uma calma surpreendente tomar conta de mim. Você pode ser um médico brilhante, Tadeu, mas é um péssimo ator. E, principalmente, cometeu o erro de me subestimar, de achar que eu era apenas uma inútil que aceitaria ser eliminada sem lutar. Seus olhos registraram o choque ao ouvir suas próprias palavras jogadas de volta a ele. As mesmas palavras que iniciaram todo aquele processo quando as escutei naquela fatídica quarta-feira. Não percebi que estava sendo observado, murmurou ele, finalmente compreendendo a extensão da armadilha. Ninguém nunca percebe, respondi. As pessoas como você estão tão ocupadas tramando contra os outros que se esquecem de olhar ao redor, de notar que também estão sendo observadas. O sargento Cardoso deu ordem para que o levassem. Antes de sair, porém, Tadeu lançou-me um último olhar, não de ódio ou raiva como eu esperava, mas de uma estranha admiração relutante. Você seria uma adversária formidável no jogo, disse ele, quase pensativo. A diferença, Tadeu, é que nunca considerei nossa vida juntos como um jogo, respondi, sentindo o peso de 17 anos desmoronando sobre meus ombros. Era real para mim, pena que para você tenha sido apenas uma estratégia. Depois que o levaram, fiquei sozinha na sala de jantar, meticulosamente arrumada. As velas ainda queimavam, iluminando os pratos intocados, as taças de vinho, a garrafa de champanhe que nunca chegamos a abrir. Dolores voltou, após acompanhar o filho até a viatura policial. Seu rosto mostrava o esgotamento de quem acabou de enterrar algo precioso. Acabou, disse ela, sentando-se pesadamente numa cadeira. Não, respondi, servindo-nos 2 doses generosas de uísque. Agora começa o processo de reconstrução. Erguemos os copos num brinde silencioso. Não a justiça ou a vingança, mas a sobrevivência, a capacidade humana de enfrentar a traição mais profunda e ainda assim permanecer de pé. Naquela noite, dormi sozinha em nossa cama de casal pela primeira vez em anos. Um sono surpreendentemente tranquilo, sem pesadelos, sem sobressaltos. O sono de alguém que finalmente conseguiu escapar de um perigo mortal que habitava sob o mesmo teto. A manhã seguinte trouxe manchetes em todos os jornais e noticiários. Médico renomado preso por tentar envenenar esposa. Esquema de tráfico de medicamentos desmantelado em Belo Horizonte. Operação Antídoto prende 8 em ação coordenada. Meu telefone não parou de tocar. Amigos chocados, colegas incrédulos, jornalistas ávidos por detalhes sórdidos. Desliguei todos os aparelhos e permiti-me um dia de silêncio absoluto, processando tudo o que acontecera. A vida que eu conhecia havia terminado. O casamento que acreditei ser verdadeiro revelou-se uma fachada para crimes e traições. O homem que amei mostrou-se um monstro calculista, mas paradoxalmente, sentia-me mais leve, mais forte, mais autêntica do que jamais me sentira antes. Ali, contemplando o horizonte de Belo Horizonte pela janela de minha sala, fiz uma promessa a mim mesma. Transformaria aquela experiência traumática em algo positivo. Usaria minha história para alertar outras mulheres, para mostrar que podemos ser fortes mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. A vingança estava completa, mas minha história apenas começava. 3 dias após a prisão de Tadeu, a poeira começava a assentar. Os repórteres finalmente desistiram de acampar na porta da minha casa, buscando agora outras fontes para alimentar o escândalo que dominava os noticiários de Belo Horizonte. Naquela manhã de quinta-feira, sentei-me na varanda com uma xícara de café, observando a chuva fina que caía sobre o jardim quando ouvi a campainha tocar. Ivone atendeu e logo apareceu com expressão hesitante. Dona Renata, a Dona Dolores está aqui.
Devo dizer que a senhora está em casa? Hesitei por um instante. Desde a noite da prisão, não havíamos conversado. Não por falta de vontade, mas pelo turbilhão de eventos que se seguiram. Depoimentos na delegacia, reuniões com advogados, intermináveis ligações de amigos e familiares chocados com as revelações. Claro, Ivone. Peça para ela entrar e nos traga mais café, por favor. Dolores apareceu usando um conjunto cinza discreto, sem as joias que habitualmente exibia. Seu cabelo, sempre impecavelmente arrumado, parecia opaco e profundas olheiras marcavam seu rosto. Desculpe aparecer sem avisar, disse ela, parada na entrada da varanda como quem aguarda permissão formal para avançar. Sente-se, Dolores. É bom vê-la. Ela acomodou-se na cadeira à minha frente, as mãos inquietas sobre o colo, dedos entrelaçados com tanta força que os nós dos dedos embranqueciam. Visitei Tadeu ontem, revelou finalmente, após um longo silêncio. No centro de detenção. Meu estômago contraiu-se involuntariamente. Como ele está? Fisicamente bem. Mentalmente, ela suspirou profundamente. Ele está irreconhecível, Renata. Nenhum pingo de remorso. Apenas raiva por ter sido pego e... Sua voz falhou. E cálculos sobre como reduzir a pena, negociar delações, manipular o sistema. As lágrimas que ela tentava conter finalmente escaparam, trilhando caminhos pela maquiagem cuidadosamente aplicada. O pior é que não consigo entender quando perdi meu filho. Em que momento aquele menino doce que cuidava de passarinhos feridos transformou-se nesse homem capaz de... Ela não completou a frase, mas não era necessário. Estendi minha mão tocando a dela. Um gesto que seria impensável algumas semanas atrás, quando éramos apenas nora e sogra, unidas por convenções sociais, separadas por décadas de ressentimentos sutis. Não acho que exista um momento único, Dolores. As pessoas mudam gradualmente, quase imperceptivelmente. Pequenas escolhas diárias que, somadas, definem quem nos tornamos. Ivone trouxe o café e se retirou silenciosamente, percebendo a intimidade da conversa. Dolores segurou a xícara com ambas as mãos, como se buscasse aquecer-se. Os advogados dizem que ele enfrentará múltiplas acusações. Tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, tráfico de medicamentos controlados, falsificação de receitas, lavagem de dinheiro. Ela bebericou o café. Pode pegar mais de 30 anos. Provavelmente nunca mais verá o lado de fora de uma prisão. Deveria sentir satisfação com aquela informação, pensei. Afinal, era justiça sendo feita. No entanto, olhando para aquela senhora destruída à minha frente, que perdera o marido jovem, dedicará a vida ao filho único e agora o via encarcerado como criminoso, senti apenas uma tristeza profunda pela tragédia que a ganância havia provocado em tantas vidas. O que você pretende fazer agora? Perguntei. É engraçado que pergunte isso, respondeu ela, esboçando um sorriso frágil. Vim aqui justamente para conversar sobre o futuro. Tenho uma proposta para você, Renata. A proposta de Dolores era surpreendente em sua simplicidade e ambição. Ela queria transformar a tragédia pessoal em algo positivo. Usar sua considerável fortuna pessoal, combinada com minha experiência empresarial, para criar uma fundação de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Pensei em chamar de Projeto Antídoto, como a operação que prendeu Tadeu, explicou ela, animação crescente colorindo sua voz. Ofereceríamos assistência jurídica, psicológica, abrigo temporário e até capital semente para mulheres que precisam recomeçar suas vidas após relacionamentos abusivos. A ideia ressoou profundamente em mim, transformar nossa dor em propósito, nossa experiência traumática em suporte para outras mulheres. Havia poesia e justiça nessa proposta. Dolores, isso é brilhante, respondi sinceramente. Mas por que eu? Você poderia contratar especialistas, profissionais qualificados. Porque você viveu isso, Renata. Você enfrentou o monstro dentro de casa e venceu. Sua experiência é invalorável. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E, sinceramente, porque preciso me redimir. Por anos tratei você com frieza, julgando-a inadequada para meu filho. Que ironia cruel! Você era boa demais para ele, não o contrário. Aquela confissão atingiu-me como um raio. A altiva Dolores Vasconcelos
conhecida em toda Belo Horizonte por seu orgulho inabalável, agora humildemente admitia seus erros diante de mim. Não tenho ressentimentos, Dolores. Acredite. Mesmo assim, insistiu ela, gostaria de ter a chance de fazer algo significativo ao seu lado. Algo que talvez, de alguma forma pequena, ajude a compensar o mal que meu filho tentou causar. Naquele momento, contemplando sua vulnerabilidade genuína, tomei uma decisão que mudaria os rumos da minha vida dali em diante. Vamos fazer isso juntas, então. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Enquanto o processo criminal contra Tadeu avançava nos tribunais, Dolores e eu mergulhamos na estruturação da fundação. Alugamos um casarão no bairro Funcionários, contratamos assistentes sociais, psicólogos e advogadas. Flávia juntou-se a nós como diretora jurídica, trazendo sua experiência em direito criminal para orientar mulheres em situação de vulnerabilidade. O lançamento oficial do Projeto Antídoto aconteceu exatamente 6 meses após a prisão de Tadeu. A ironia não passou despercebida. Enquanto ele enfrentava seu julgamento, nós inaugurávamos um espaço de acolhimento e reconstrução. Eu não planejava falar na cerimônia de abertura. Preferia o trabalho nos bastidores, longe dos holofotes que a mídia insistia em apontar para mim desde o escândalo. Porém, minutos antes do início, uma jovem chamada Patrícia procurou-me nervosamente. Senhora Vasconcelos, sei que não me conhece, mas preciso lhe dizer algo, falou ela, torcendo a alça da bolsa entre os dedos. Acompanhei seu caso pela televisão. Foi por causa da sua coragem que encontrei força para denunciar meu namorado, que me agredia há 2 anos. Suas palavras atingiram-me profundamente. Pela primeira vez, percebi que minha história pessoal transcendia o âmbito privado. Havia se tornado um símbolo de resistência para outras mulheres. Quando Dolores anunciou meu nome para discursar, caminhei até o púlpito transformada por aquele encontro. Olhei para a plateia diversificada. Autoridades, jornalistas, representantes de ONGs e principalmente mulheres comuns que poderiam se beneficiar daquele espaço. Não planejei estar aqui hoje, comecei, a voz mais firme do que esperava. Não apenas neste púlpito, mas literalmente viva para contar minha história. Há menos de 1 ano, um homem que jurou amar-me planejava meticulosamente meu assassinato, enquanto eu ingenuamente acreditava na solidez do nosso casamento. A sala silenciou completamente, todas as atenções voltadas para minha narrativa. O que aprendi nessa jornada dolorosa é que o perigo muitas vezes usa o rosto do amor, vem disfarçado de proteção, de cuidado, de preocupação. E é justamente esse disfarce que o torna tão letal, porque baixamos nossas defesas para aqueles que amamos. Compartilhei então, pela primeira vez publicamente, detalhes da minha experiência, os primeiros sinais que ignorei, o choque da descoberta, o medo paralisante e, finalmente, a decisão de lutar. O Projeto Antídoto nasce não apenas da minha história, mas das milhares de histórias similares que acontecem diariamente nas sombras dos lares brasileiros. Algumas terminam em tragédia, outras em libertação. Nosso objetivo é aumentar drasticamente o número das segundas. Ao final do discurso, não havia olho seco no auditório. Mulheres aproximaram-se para compartilhar suas próprias experiências. Jornalistas solicitavam entrevistas exclusivas. Representantes de outras cidades queriam saber como replicar o modelo em suas comunidades. No meio daquela agitação, encontrei o olhar de Dolores do outro lado da sala. Naquele momento silencioso, algo cristalizou-se entre nós. Uma parceria que transcendia nossas antigas posições como sogra e nora, unindo-nos como aliadas em uma causa maior que nós mesmas. À noite, após todos partirem, permanecemos apenas nós 2 no casarão recém-inaugurado. Sentadas na varanda com taças de vinho, contemplávamos as luzes da cidade que se estendiam pela paisagem noturna. Sabe o que é irônico? Refletiu Dolores, quebrando o silêncio confortável. Tadeu sempre quis reconhecimento, prestígio. Construiu uma carreira médica buscando admiração pública. E agora, seu nome será para sempre associado à infâmia, enquanto nós 2, que ele tentou destruir, construímos algo genuinamente benéfico para a sociedade. A vida tem dessas reviravoltas, concordei. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir nossa verdadeira força.
Você nunca pensou em recomeçar em outro lugar? Perguntou ela subitamente. Mudar de cidade, de nome talvez. Construir uma vida anônima, longe dos olhares curiosos e da associação constante com o escândalo. A pergunta pegou-me de surpresa. Nos momentos mais difíceis do processo, sim. Havia considerado desaparecer, vender a empresa, mudar-me para outro país, reinventar-me longe das sombras do passado. Pensei sim, mas seria como deixá-lo vencer de certa forma. Como se eu precisasse me esconder por vergonha, quando a vergonha deve ser exclusivamente dele. Dolores assentiu, compreensiva. Você tem razão. Fugir seria dar-lhe um poder que ele não merece ter sobre sua vida. No dia seguinte, recebi um telefonema inesperado. Era o sargento Cardoso, sua voz grave transmitindo urgência. Senhora Vasconcelos, precisamos conversar pessoalmente. Posso visitá-la hoje? Algo em seu tom alarmou-me. Aconteceu alguma coisa com Tadeu? Prefiro discutir pessoalmente. Estarei aí em 1 hora, se for conveniente. Quando o sargento chegou, acompanhado por uma oficial que não reconheci, percebi imediatamente que algo significativo havia ocorrido. Seus rostos carregavam aquela expressão característica de quem traz notícias impactantes. Durante a investigação continuada sobre o esquema de medicamentos, descobrimos algo que achamos que a senhora deve saber. Começou Cardoso, após recusar educadamente o café oferecido. Encontramos evidências de que sua secretária executiva, Paula Mendes, estava envolvida com o esquema do seu marido. O choque foi como um soco no estômago. Paula trabalhava comigo há 8 anos. Conhecia cada detalhe da minha empresa. Tinha acesso às minhas contas pessoais e profissionais. Isso não é possível, protestei automaticamente. Paula é praticamente da família. Temos registros de transferências bancárias, senhora, e mensagens trocadas com Tadeu discutindo detalhes da operação. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Aparentemente, ela fornecia informações sobre suas rotinas, facilitando o plano do seu marido. Folheei os documentos com dedos trêmulos. Cópias de extratos bancários mostrando depósitos regulares em uma conta offshore vinculada a Paula. Capturas de tela de conversas onde ela relatava minuciosamente meus horários, compromissos, até mesmo preferências pessoais que poderiam ser úteis para o plano de Tadeu. Por quê? Murmurei, mais para mim mesma que para os policiais. O que ele ofereceu para comprar tal traição? Além do dinheiro, promessas de uma posição privilegiada na rede de distribuição de medicamentos. E, aparentemente, havia um envolvimento emocional também. A oficial, que até então permanecera em silêncio, acrescentou: queremos alertá-la porque ela ainda não foi presa. Estamos monitorando seus movimentos, mas achamos prudente que a senhora tome precauções adicionais. Quando os policiais partiram, fiquei paralisada na sala, tentando processar aquela nova traição. Não bastava meu marido. Agora descobria que minha funcionária de confiança, alguém que considerava amiga, também participava da conspiração para me eliminar. Liguei imediatamente para Flávia, que chegou em minutos, trazendo consigo a praticidade e o senso de urgência que a situação exigia. Precisamos mudar todas as suas senhas, códigos de segurança, contratos de serviços essenciais, listou ela, já com o celular em mãos. E seria prudente reforçar a segurança da sua casa e da empresa. Enquanto implementávamos as medidas de proteção, uma parte de mim ainda lutava para aceitar a extensão daquela trama. Quem mais estaria envolvido? Quem mais em meu círculo íntimo poderia estar trabalhando contra mim nas sombras? A paranoia é um veneno insidioso. Uma vez instalada, contamina cada interação, cada olhar, cada palavra aparentemente inocente. Nos dias que se seguiram, peguei-me analisando comportamentos de outros funcionários, amigos, conhecidos. Quem mais poderia ser parte do complô? Foi Dolores quem me trouxe de volta à razão, com sua franqueza característica. Você não pode viver assim, Renata. Desconfiando de todos, vendo inimigos em cada esquina. Isso consumiria sua alma tão certamente quanto o veneno de Tadeu teria consumido seu corpo. Ela tinha razão, é claro. A desconfiança generalizada seria uma prisão tão eficaz quanto qualquer plano que Tadeu pudesse ter arquitetado. O que sugere, então? Ignorar os riscos? Não, respondeu ela, pragmática como sempre. Seja prudente.
mas não paranoica. Verifique, mas não presuma o pior. E, principalmente, não deixe que o medo dite suas escolhas. Seguindo esse conselho, implementei mudanças estruturais na empresa, novos protocolos de segurança, redistribuição de responsabilidades, auditoria surpresa. Mas mantive a essência do ambiente colaborativo que sempre cultivei. Confiança com verificação tornou-se meu novo mantra. Paula foi presa 2 semanas depois, tentando embarcar para Portugal com documentos falsos. A notícia chegou-me através do sargento Cardoso, que ligou pessoalmente para informar. Ela confessou tudo em troca de redução de pena, explicou ele. Aparentemente, o relacionamento com seu marido começou há 3 anos, durante uma viagem de negócios. Ele a convenceu gradativamente a participar do esquema. Primeiro com pequenas ajudas, depois com tarefas cada vez mais comprometedoras. Agradeci a informação e desliguei, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. Mais uma peça do quebra-cabeça encaixava-se, revelando a imagem completa da traição elaborada que quase custou minha vida. Naquela noite, contemplando as estrelas da varanda da nova sede do Projeto Antídoto, refleti sobre as estranhas reviravoltas que a vida proporciona. A aliança com Dolores, que antes parecia o cenário mais improvável do mundo, agora formava o alicerce de um projeto que ajudava centenas de mulheres a escaparem de relacionamentos abusivos. Da tentativa de destruição nascera algo construtivo. Das cinzas da traição surgiram uma parceria baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. Às vezes, murmurei para o céu estrelado, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. E naquele momento, sentindo a brisa noturna de Belo Horizonte contra meu rosto, compreendi finalmente que havia não apenas sobrevivido, havia renascido. 1 ano se passou desde aquela noite em que Tadeu foi levado algemado de nossa casa. 1 ano de transformações profundas, dores necessárias e reconstruções inesperadas. O julgamento finalmente chegou ao fim na semana passada, com uma sentença que repercutiu em todos os noticiários. 32 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de medicamentos controlados, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de receitas médicas. Osvaldo recebeu 18 anos. Paula, graças ao acordo de delação premiada, pegou 8 anos em regime semiaberto. Outros 5 envolvidos no esquema de distribuição de medicamentos foram condenados a penas que variavam de 4 a 12 anos. Uma operação que começou com a descoberta acidental de um marido planejando envenenar a esposa acabou desmantelando uma das maiores redes de tráfico de medicamentos controlados de Minas Gerais. Naquela manhã de outono, enquanto os jornais ainda estampavam manchetes sobre o fim do caso, recebi um pedido inusitado de Tadeu, uma visita no presídio, seu primeiro contato direto desde a prisão. Não vá, aconselhou Flávia imediatamente quando comentei sobre o pedido durante nosso almoço semanal. Ele provavelmente quer manipulá-la de alguma forma. Cristiane concordou enfaticamente. Homens como ele não mudam, Renata. Qualquer arrependimento seria apenas estratégia para conseguir algum benefício. Apenas Dolores permaneceu em silêncio, mexendo pensativamente o chá com a colher de prata. O que você acha? Perguntei diretamente a ela. Seus olhos, agora tão familiares para mim após meses de trabalho conjunto na fundação, encontraram os meus com aquela mistura única de sabedoria e dor que só uma mãe que perdeu um filho para o crime poderia expressar. Acho que você precisa fazer o que trará paz ao seu coração, respondeu finalmente. Se ignorar esse pedido deixará perguntas não respondidas assombrando seus pensamentos, talvez valha a pena ir. Mas se for, não vá sozinha. Decidi aceitar o pedido, não por Tadeu, mas por mim mesma. Para encerrar definitivamente aquele capítulo da minha vida, precisava olhar nos olhos do homem que quase me matou e mostrar-lhe que eu não apenas sobrevivi, prosperava. O centro de detenção provisória, onde Tadeu aguardava transferência para uma penitenciária de segurança média, era um complexo cinzento, cercado por muros altos e arame farpado. O cheiro de desinfetante barato mesclava-se ao odor característico de lugares onde muitos humanos vivem confinados. Uma mistura de suor, comida institucional e desesperança. O sargento Cardoso,
que gentilmente ofereceu-se para me acompanhar, guiou-me pelos corredores até a sala de visitas. Uma mesa de metal parafusada ao chão e 2 cadeiras igualmente fixas. Nenhuma privacidade. Guardas observavam atentamente de todos os ângulos. Quando Tadeu entrou, escoltado por 2 agentes penitenciários, quase não o reconheci. O homem elegante e bem cuidado que conheci por 17 anos havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma versão mais magra, pálida e envelhecida. O uniforme laranja pendia frouxo em seu corpo diminuído. A postura confiante do renomado cardiologista substituída por ombros curvados. Nossos olhares se encontraram e, por um momento fugaz, vislumbrei algo semelhante à vergonha em seus olhos, rapidamente substituído pela máscara de controle que ele sempre usou tão bem. "Obrigado por vir", começou, a voz rouca como se pouco usada. "Por que me chamou aqui, Tadeu?" Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa, as algemas tilintando levemente com o movimento. Notei calos nas mãos que antes eram impecavelmente cuidadas. Mãos de cirurgião transformadas por 1 ano de trabalho forçado na prisão. "Queria ver você uma última vez antes da transferência", respondeu ele após uma pausa. "Ver com meus próprios olhos que está bem." "Estou melhor do que nunca", respondi sinceramente, sem hostilidade, apenas constatando um fato. Um sorriso triste perpassou seu rosto. "Eu soube. A fundação, o prêmio do governo estadual pelo trabalho com mulheres vítimas de violência, a expansão da sua empresa. Você se tornou praticamente uma celebridade. Não vim aqui para falar sobre minhas conquistas, Tadeu. Não, claro que não." Ele respirou fundo como quem reúne coragem. "Vim me desculpar. Aquelas palavras que talvez um dia eu tivesse desesperadamente desejado ouvir, agora soavam vazias, tarde demais. Pequenas demais diante da monstruosidade de suas ações. É fácil se desculpar quando se é pego", respondi mantendo a calma. "A verdadeira questão é, você teria lamentado se tivesse conseguido me matar?" A pergunta pairou entre nós, crua e impossível de ignorar. Tadeu desviou o olhar pela primeira vez. "Eu não era eu mesmo naquela época, Renata. As dívidas, as ameaças, a pressão constante." Ele balançou a cabeça. "Não estou justificando, apenas tentando explicar como um homem que um dia amou você poderia contemplar algo tão hediondo. Você realmente me amou algum dia?" A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Uma vulnerabilidade que não planejava mostrar. O silêncio dele foi resposta suficiente. "Foi o que pensei", concluí, fazendo menção de levantar-me. "Não há mais nada a dizer." "Espere", pediu ele, estendendo a mão algemada como se pudesse me alcançar através da distância que nos separava. Não apenas os metros físicos, mas o abismo moral que suas escolhas haviam criado. "Há algo que você merece saber." Hesitei, então voltei a sentar-me. "Estou ouvindo." "Você não foi a primeira", confessou ele, as palavras quase inaudíveis. Meu sangue gelou nas veias. "O quê?" "Minha primeira esposa, Elisa. O acidente de carro que a matou há 20 anos não foi acidente." O mundo pareceu parar momentaneamente enquanto processava aquela revelação. Elisa, a jovem esposa que morreu apenas 2 anos após o casamento, muito antes de eu conhecer Tadeu. A tragédia que todos na família mencionavam com pesar respeitoso. "Você..." As palavras faltaram-me. "Foi diferente", apressou-se ele a explicar, como se houvesse uma hierarquia moral em assassinatos. "Não planejei. Foi um momento de fúria quando descobri sua infidelidade. Uma discussão no carro, eu perdi o controle do volante propositalmente." Sua voz falhou. Todos acreditaram na história do acidente causado pela chuva forte. O sargento Cardoso, que observava nossa conversa discretamente, aproximou-se ao perceber minha palidez súbita. "Está tudo bem, senhora?" perguntou, lançando um olhar de advertência para Tadeu. "Sim", respondi automaticamente, embora nada estivesse bem. "Continue", disse para Tadeu. "Não há muito mais a dizer. Vivi com essa culpa por 2 décadas. Pensei que tinha enterrado aquela parte de mim, até que os problemas financeiros começaram e percebi quanto dinheiro seu seguro de vida representava." Ele engoliu em seco. Descobri que aquele monstro apenas adormecera dentro de mim.
Tentei imaginar o jovem médico que Tadeu era então, promissor, carismático, recém-viúvo, despertando compaixão em todos ao seu redor. Um assassino perfeito, escondido atrás de um sorriso encantador e um futuro brilhante. Por que está me contando isso agora? Porque estou cansado, Renata. Cansado de carregar segredos, cansado de fingir ser alguém que não sou. A prisão tem esse efeito. Strip a man bare. Ele sorriu amargamente ao usar a expressão em inglês. E porque você, mais do que qualquer pessoa, merece saber com quem realmente foi casada. Sargento, chamei sem desviar os olhos de Tadeu. Isso constitui confissão de homicídio? Sim, senhora, confirmou Cardoso, já fazendo anotações em seu bloco. Abrirei um inquérito assim que sairmos daqui. Tadeu não reagiu. Parecia quase aliviado por finalmente liberar o segredo que carregara por tantos anos. Há mais alguma coisa que devo saber? Perguntei, reunindo forças para ouvir possíveis novas revelações horripilantes. Ele hesitou por um momento, então balançou a cabeça. Não, essas são minhas confissões. 2 crimes, 20 anos à parte. Um bem-sucedido, outro frustrado graças à sua inteligência. Levantei-me desta vez decidida. Adeus, Tadeu. Espere, pediu ele novamente. Só mais uma coisa. Minha mãe, como ela está? A pergunta, surpreendentemente genuína, pegou-me desprevenida. Naquele breve momento, vislumbrei o filho preocupado por trás do monstro. Ela está bem, encontrou propósito na fundação, ajuda outras mulheres a não passarem pelo que tentou fazer comigo. Fiz uma pausa. Ela não te visita? Pedi que não viesse mais. É doloroso demais para nós dois. Seus olhos umedeceram ligeiramente. Diga a ela. Diga que sinto muito. Por tudo. Direi, prometi, não por ele, mas por Dolores, que merecia qualquer migalha de paz que pudesse encontrar naquela situação devastadora. Ao sair do presídio, o sol de outono atingiu meu rosto como uma bênção. Respirei profundamente o ar livre, consciente do privilégio que representava poder fazê-lo. Um privilégio que quase perdi para sempre. Está bem? Perguntou Cardoso, genuinamente preocupado. Estarei, respondi honestamente. Durante o trajeto de volta, permaneci em silêncio, absorvendo a magnitude da revelação. Tadeu não era apenas um marido que tentou matar a esposa por dinheiro, era um assassino reincidente que havia escapado da justiça por décadas. Aquela noite foi de insônia. Revirei na cama, atormentada por pensamentos sobre Elisa, a jovem que não tivera minha sorte, minha rede de apoio, minha chance de escapar. Sua vida ceifada aos 24 anos por um homem que posteriormente casou-se comigo, dormiu ao meu lado por 17 anos, fez planos, viajou, riu, chorou e eventualmente planejou meu assassinato com a frieza de quem já havia trilhado aquele caminho antes. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Usando contatos jornalísticos de Cristiane, consegui acesso aos arquivos do acidente de Elisa. Fotos desbotadas mostravam uma jovem bonita de cabelos escuros e olhar melancólico. Os relatórios policiais da época confirmavam a versão oficial. Aquaplanagem durante tempestade, carro capotado em ribanceira, morte instantânea por traumatismo craniano. Ninguém questionara. Ninguém investigara profundamente. Um médico respeitável em início de carreira, devastado pela perda da jovem esposa. Quem suspeitaria? Com a nova confissão de Tadeu, o caso seria reaberto. Justiça tardia para Elisa, mas justiça ainda assim. Decidi visitar seu túmulo. Um gesto que não poderia ajudá-la, mas talvez trouxesse algum conforto para meu espírito perturbado. No silencioso cemitério do Bonfim, encontrei a lápide simples. Elisa Martins Vasconcelos, 1975-1999, eternamente amada. A ironia daquela inscrição atingiu-me com força. Coloquei as flores que trouxera sobre o mármore frio. Sinto muito que ninguém tenha te protegido, murmurei para a mulher que nunca conheci, mas com quem compartilhava uma terrível conexão. Sinto muito que ele tenha escapado por tanto tempo. Uma brisa suave agitou as folhas das árvores ao redor, como se o cemitério respondesse ao meu lamento. De volta ao carro, recebi uma ligação de Dolores. Renata, você viu o jornal hoje?
Perguntou ela, a voz trêmula. Ainda não. O que houve? Tadeu tentou suicídio na prisão ontem à noite após sua visita. Está na UTI do hospital penitenciário. A notícia atingiu-me como um soco no estômago. Não por preocupação com Tadeu, mas pela compreensão súbita. Minha visita, a possibilidade de novo julgamento pelo assassinato de Elisa, a vergonha pública renovada, tudo isso provocara seu gesto desesperado. Ele vai sobreviver? Perguntei mecanicamente. Os médicos acreditam que sim. Encontraram-no a tempo. Uma pausa pesada. Você sabia que isso poderia acontecer? Não, respondi honestamente. Mas ele me fez uma confissão terrível ontem, Dolores. Algo que você precisa saber. Encontrei-a 1 hora depois em sua casa no bairro Mangabeiras. A mansão que outrora fora símbolo de status e poder familiar, agora parecia grande demais, vazia demais para a mulher solitária que a habitava. Quando terminei de relatar a confissão sobre Elisa, Dolores permaneceu em silêncio prolongado. Suas mãos, normalmente firmes apesar da idade, tremiam visivelmente. Sempre suspeitei, disse finalmente, a voz quase inaudível. Havia inconsistências no relato do acidente, perguntas sem resposta, mas enterrei essas dúvidas porque era mais fácil acreditar na tragédia do que enfrentar a possibilidade de que meu próprio filho, ela não conseguiu completar. Sinto muito por trazer essa dor adicional. Falei sinceramente. Não. Ela ergueu o olhar, subitamente determinada. Você fez o certo. A verdade, por mais dolorosa, é preferível à mentira confortável. Precisamos buscar justiça para Elisa também. Naquele momento, admirei profundamente aquela mulher que, aos 69 anos, encontrava forças para enfrentar uma segunda onda de verdades devastadoras sobre o filho que criara. As semanas seguintes foram de turbulência midiática renovada. A confissão de Tadeu sobre Elisa tornou-se manchete nacional. O caso de 2 décadas atrás foi reaberto, com investigadores desenterrando evidências antes ignoradas. A família de Elisa, que sempre aceitara relutantemente a versão do acidente, agora exigia justiça completa. Tadeu, recuperado da tentativa de suicídio, enfrentaria outro julgamento assim que cumprisse a burocracia do sistema prisional. Em meio ao caos renovado, a Fundação Antídoto continuava crescendo. Inauguramos nossa segunda casa de acolhimento em Contagem, atendendo mulheres da região metropolitana. Nossos programas de capacitação profissional já haviam formado mais de 100 mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes ferramentas para a independência financeira. Numa tarde particularmente atribulada, fui surpreendida por uma visita inesperada na fundação. Margarida Oliveira, minha antiga vizinha no condomínio Mirante do Vale. Desculpe aparecer sem avisar, disse ela, parada timidamente na porta do meu escritório. Mas precisava falar com você pessoalmente. Convidei-a a entrar curiosa sobre o motivo de sua visita. Margarida sempre fora a típica vizinha observadora. Aquela que sabia os horários de todos, notava visitantes incomuns, comentava discretamente sobre os acontecimentos do condomínio. Vim porque não consigo mais viver com este peso na consciência, declarou ela, uma vez acomodada. Depois de ver tudo o que aconteceu com você, todas as revelações sobre o Dr. Tadeu, preciso confessar algo. Meu coração acelerou, pressentindo mais uma peça do quebra-cabeça prestes a encaixar-se. Eu vi algo, anos atrás, continuou ela, torcendo nervosamente a alça da bolsa. Uma noite, por volta das 2 da manhã, observei o Dr. Tadeu saindo de casa, carregando uma mala pesada até o carro. Parecia agitado, olhando constantemente ao redor como quem teme ser descoberto. Quando foi isso? Perguntei, tentando manter a voz neutra. 3 anos atrás, durante aquela semana em que você viajou para um congresso em São Paulo. Ela hesitou. Na manhã seguinte, notei manchas escuras no estacionamento, próximo ao porta-malas do carro dele. Pareciam sangue. Meu sangue gelou. E você não reportou isso a ninguém? Comentei com meu marido, que me aconselhou a não me meter. O doutor é um homem respeitado, deve ter explicação, disse ele. Ela baixou os olhos, envergonhada. Então, dias depois, o jardineiro do condomínio sofreu um acidente e precisou de transfusão de sangue. O Dr. Tadeu mencionou casualmente
que havia transportado bolsas de doação para o hospital naquela noite, explicando as manchas. A explicação parecia plausível. Exatamente o tipo de história convincente que Tadeu saberia fabricar. Por que está me contando isso agora? Porque depois de tudo que veio à tona, aquelas manchas me parecem cada vez menos inocentes. E se houve outras vítimas, além de você e daquela primeira esposa? A possibilidade pairou entre nós como uma nuvem tóxica. Tadeu como um assassino em série. Não apenas um homem que cometeu crimes isolados em momentos de desespero ou fúria. Agradeci Margarida pela informação e prometi repassá-la às autoridades. Assim que ela saiu, liguei para o sargento Cardoso. Precisamos investigar outras possíveis vítimas, concluí após relatar o testemunho de Margarida. Se ele foi capaz de matar uma esposa e tentar matar outra, já estamos nisso, interrompeu Cardoso, a voz grave. Desde sua visita e a confissão sobre Elisa, iniciamos uma investigação mais ampla. Estamos verificando desaparecimentos não resolvidos, mortes suspeitas de mulheres com alguma conexão com ele. A conversa deixou-me profundamente perturbada. Quantas vidas Tadeu poderia ter destruído? Quantas famílias permaneciam sem respostas enquanto ele construía sua carreira respeitável, sua fachada de cidadão exemplar? Naquela noite, sentada na varanda de minha nova casa, um apartamento no bairro Funcionários que comprei após vender a residência que dividira com Tadeu, refleti sobre os estranhos caminhos que a vida percorre. Como um telefonema ouvido por acaso, transformara completamente minha existência. Como a descoberta terrível de que meu marido planejava me matar acabara salvando não apenas minha vida, mas possivelmente muitas outras. O projeto Antídoto, nascido da dor e da traição, agora representava esperança para centenas de mulheres. Minha parceria improvável com Dolores havia florescido em uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. A lua cheia iluminava a cidade abaixo, as luzes de Belo Horizonte cintilando como estrelas terrenas. Em algum lugar naquela paisagem urbana, outras mulheres possivelmente enfrentavam seus próprios monstros domésticos, alguns visíveis, outros habilmente disfarçados como o meu estivera. Para elas, para Elisa, para todas as possíveis vítimas ainda desconhecidas de Tadeu, continuaria meu trabalho, porque a vingança verdadeira não está na punição do outro, mas na própria sobrevivência transformada em propósito. Quando olho para trás e revejo toda essa jornada que compartilhei com vocês, percebo como a vida pode mudar completamente em apenas alguns segundos. Bastou uma frase, 17 palavras ouvidas por acaso numa quarta-feira comum. Você tem certeza que esse é o veneno mais forte? Essa inútil precisa morrer logo. Foi assim que descobri que meu marido de 17 anos, o respeitado cardiologista Tadeu Vasconcelos, planejava me matar. O que começou como um pesadelo pessoal transformou-se numa operação que desmantelou uma das maiores redes de tráfico de medicamentos controlados de Minas Gerais. Descobri não apenas a traição do homem que jurei amar, mas também um esquema criminoso que envolvia vários profissionais de saúde, incluindo minha secretária de confiança e o farmacêutico Osvaldo. O mais surpreendente nessa história foram as alianças inesperadas que nasceram no meio da tempestade. Minha sogra Dolores, que sempre me tratou com frieza, tornou-se minha parceira mais leal quando descobriu que também estava na mira do próprio filho. Juntas, transformamos nossa dor em propósito, criando o Projeto Antídoto para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. A noite do jantar de aniversário, quando finalmente confrontei Tadeu com tudo o que sabia, representou não o fim, mas o começo de uma nova fase da minha vida. Vê-lo algemado, enfrentando as consequências de seus crimes, trouxe não a satisfação que eu esperava, mas uma estranha paz, a certeza de que sobrevivi não apenas ao seu plano de me envenenar, mas à descoberta devastadora de quem ele realmente era. A confissão posterior sobre Elisa, sua primeira esposa assassinada 20 anos antes, revelou a verdadeira dimensão da monstruosidade escondida por trás daquele sorriso charmoso que enganou a todos por décadas. E as investigações recentes, baseadas no testemunho da minha ex-vizinha Margarida,
abriram a possibilidade assustadora de que Tadeu poderia ter feito mais vítimas ao longo dos anos. Hoje, enquanto Tadeu cumpre sua pena de 32 anos, o Projeto Antídoto já conta com 2 casas de acolhimento, atendendo centenas de mulheres que, como eu, precisaram encontrar força onde achavam que só existia fragilidade. Cada história de superação que testemunho ali me lembra que minha própria experiência, por mais dolorosa que tenha sido, serviu a um propósito maior. Se você está me acompanhando até aqui, provavelmente já percebeu que esta história vai muito além de uma simples vingança. Trata-se de transformação, de como o veneno que quase me matou tornou-se o antídoto que agora salva outras vidas, de como a traição mais profunda que já experimentei resultou nas parcerias mais verdadeiras, de como quase morrer me ensinou finalmente a viver plenamente. Você também tem uma história de superação? Enfrentou traições ou desafios que pareciam impossíveis de superar? Sua experiência poderia inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis neste exato momento. Compartilhe nos comentários sua própria jornada de transformação. Pode ser apenas uma frase ou um relato mais detalhado. O importante é que venha do coração. Criar este vídeo exigiu muito de mim emocionalmente. Reviver cada momento dessa experiência traumática não foi fácil, mas sei que vale a pena se meu relato puder ajudar pelo menos uma pessoa a reconhecer sinais de abuso ou encontrar coragem para sair de uma situação perigosa. Este canal existe justamente para isso, para mostrar que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, existe luz no fim do túnel. Se esta história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal Vingança do Dia, para acompanhar outros relatos poderosos de superação e transformação. Cada inscrição não é apenas um número para nós, é um sinal de que essas histórias importam, de que essas vozes merecem ser ouvidas. Aperte também aquele botão de like para que o algoritmo leve esta mensagem a mais pessoas que possam precisar ouvi-la. O comentário que você deixar abaixo significa muito, não apenas para mim, mas para outras pessoas que lerão e poderão se sentir menos sozinhas em suas próprias lutas. De onde você está assistindo? O que mais impactou você nessa história? Há algo específico que gostaria de saber sobre como lidar com traições profundas ou recomeçar após relacionamentos abusivos? Cada interação fortalece nossa comunidade. Manter este canal funcionando diariamente exige recursos consideráveis, desde equipamentos de qualidade até a pesquisa cuidadosa para trazer histórias autênticas e impactantes. Se você puder, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de doação que permite que continuemos trazendo conteúdo diário, que pode literalmente salvar vidas. Mesmo pequenas contribuições fazem enorme diferença quando somadas. Nos próximos vídeos trarei outras histórias de mulheres que, como eu, enfrentaram monstros disfarçados de príncipes encantados e conseguiram reescrever seus próprios finais. Histórias de coragem, determinação e, acima de tudo, esperança. Para não perder nenhum episódio, ative o sininho das notificações após se inscrever no canal. Antes de me despedir, quero deixar uma mensagem para quem está enfrentando situações similares neste momento. Você não está sozinha. Existe vida, uma vida plena e significativa, além do abuso, da manipulação e do medo. Dei trabalho para criar este vídeo justamente porque acredito que compartilhar nossas histórias é uma forma poderosa de cura coletiva. Lembre-se, assim como eu descobri que essa inútil que meu marido queria eliminar tinha na verdade força suficiente para desmantelar seu império criminoso e reconstruir uma vida significativa, você também pode descobrir sua própria força quando menos esperar. Às vezes, é justamente nos momentos mais sombrios que encontramos nossa verdadeira luz. Agradeço de coração por você ter ficado comigo até aqui. Se este relato significou algo para você, manifeste-se nos comentários. Sua voz importa, sua história importa. E juntos, podemos transformar dor em propósito, assim como fiz com o Projeto Antídoto. Estou ansiosa para ler seus comentários e conhecer um pouco da sua própria jornada. Não deixe de conferir nossos outros vídeos. Há histórias de todos os tipos que podem oferecer perspectivas valiosas para diferentes situações. Se inscreva,
ative as notificações e até o próximo relato aqui no canal Vingança do Dia. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos reescrever finais e transformar venenos em antídotos.